Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para fazer esse trabalho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um apresentador, irmão Raimundo Nonato, e a nossa amada irmã Lucelena, e aqui na técnica de som, o nosso amigo Francisco Chaves. Irmã Lucelena. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Raimundo. Bom dia, ouvintes da Rádio Feiticeira FM, do programa Verdade que Liberta. Bom dia, Francisco. E desde já quero desejar, um ótimo final de semana para vocês, um domingo maravilhoso. E já começamos, de pé direito, irmão Raimundo? Graças a Deus, só está aqui pela... Primeiro programa do ano, né, irmão? Primeiro programa do ano, primeiro domingo do programa Verdade que Liberta, já falando do amor do Senhor Jesus, falando da graça que Ele tem para nos dar. Por isso, um bom dia a todos, bom dia, continue aqui, nos escutando daqui até às 9 horas. Você vai ter uma palavra abençoada, você vai ter louvores que vão edificar a sua alma. Glória a Deus, irmão Raimundo. Pronto. Louvado seja o nome de Jesus. Só um minuto, irmão Raimundo, sem falar. Hoje não vai dar para a gente gravar pelo YouTube, que a gente fez todos os testes durante a semana e estava tudo certo. Mas agora de manhã está tendo um probleminha, a gente vai gravar e depois vamos postar depois. Mas o programa vai ficar postado pelo YouTube, se Deus quiser. Aí quem quiser acompanhar, nós também estamos passando pelo Instagram, o Instagram da rádio, programa Verdade que Liberta. Pronto, então você já está avisado. Não vai poder acompanhar ao vivo pelo YouTube, mas após o programa você já pode acessar lá, você vai acompanhar. E pelo Instagram, você já está ao vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Então vamos ouvir 3 lindos louvores. Após esses louvores, a irmã Lucelena estará lendo a palavra e trazendo também uma reflexão para nós. Expresso Pentecostal, na estação do forró gospel. Deixa eu botar isso aí. A verdade que liberta. Minha bênção não, Pentecostal. Minha bênção. Foi. Gospel é ritmo de forró. Forró gospel. Jamais desistir, não largava o anjo, ele muito insistiu, não minha irmã Lucelena. de sua bênção na mão, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma pessoa, não vou desistir. Se ela não sair daqui, só sair quando o Senhor me tocar. Vou falar? O doutor me prometeu domingo, eu vi que ela foi do Francisco e ia falar com ele. Você quer mudar até essa vinheta? Eu não vou desistir. Se ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu tinha visto um versículo aqui tão bonito em Isaías. Aí eu encostei de lado, abri aqui outra coisa. Quando eu voltei, ele visualizei melhor. Eu tenho que ler aquele. Mas foi bom também, né? A do Isaías era mais bonita. O Zagalo morreu, né? Sim, eu não sabia. Não sabia. Tinha 94, parece. Isso aqui na página da rádio, aliás, do programa, tem uns versículos. Você vê esse versículo? Isso aqui mesmo. Ele já está no Ele morreu dia 5, olha. Foi. Também nós também falando dele. Parece que foi dia 5 também, 2004. Nada vai impedir a unção de Deus.
4 filhos. Preciso de uma pessoa, Tinha não quatro? vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus Sai tudo, como é que a gente sobre entra? mim. Surgem anjos proclamando paz à terra, Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas. Como é que a gente entra na página vendo aqui, ó? Não tá aparecendo não. Não tá aparecendo não. E tá sendo gravado. É porque pelo próprio Instagram do negócio não dá. Tem que entrar pelo Instagram, por outro Instagram. Ah, é? Tipo, não tem que entrar no dele pra entrar pra mim. Tem que entrar no seu Instagram pra entrar. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ah, tá, agora eu entendi. Verdade. Aqui, ó. Tá, né? Eu não entendi por que não tá dando certo. Não sabe dizer não, Francisco? Por que não tá dando certo pra ir ao vivo pro YouTube? Do teu celular? Não, e isso, porque a gente já atingiu mais de 60 inscritos. E não tá dando certo pra ir pro YouTube. Olha, pode ser esses inscritos, né? Mais um pouquinho. Nem qual era o problema que tá dando? O que é que tá dizendo? Qual se não tá certo? Por que é que não tá dando certo pra gravar pro YouTube? Porque parece que ele precisa de conteúdo no canal, além da live. Sabe, tipo um vídeo, alguma coisa do tipo. No caso, a gente pode gravar e postar e fica como conteúdo. É isso aí. Fica pensando uma coisa, volta e bastante. Naquele celular lá. Bota bem aqui, né? Aí nós não tem. Só dá pra ela. Programa A Verdade que Liberta. Essa é uma cantora aí lá da Catarina. Cantora. É, conheço ela. Uma vez eu falei nessa rádio aí, na época do Arco da Esperança. Pra anunciar o arco lá na
Aí me convidaram lá, né? Assim, cara, quando você chegar, você tem que fazer, cara, te chamar. Eu falei, não, eu fui lá e falei. Quando eu falei pra cá, né? É do homem que eu falei pra ela, até o nome dele é o. Era um famosão, uma das antigas. Era o fui pra lá, sabe? Então, você não. Ela me chamou também na época. Ah, com esperança, Deus, lá, ouvi sair da Planal, da Clínica, para realizar, nos cafetarias, a vontade, né? As coisas aí, Eduardo, da esperança. Foi bom, né? Você explicou, ajeitou o teu canal? O quê? Que tu ia estar fazendo? O blog. O blog seguinte, eu fiz meu blog, assim, sempre tá lá para fazer, mas tem uma coisa, eu acho que o blog tem que ser muito atualizado e não tem tempo eu vou conversar ele com o menino, com o Itamar que tô fazendo com ele, que eu fiz com ele que tá administrando, assim, me ajudando mais. Agora eu vou partir para outra coisa. Você tem que estar lá todo tempo. Tem que ficar atualizando, tem que ter notícia direta. Tem que ser no mínimo umas 2 por dia. Aí eu tenho uma rádio aqui, aí tem um trabalho, aí sabe, aí eu acompanho a política também. Ontem, no domingo de madrugada, cochilando, política. Pra poder entender. Vou ficar por dentro, né? Vou ficar. Porque a Maia está com uns 4 anos acompanhando política. Eu não entendi de política, eu detestava política aí. Por conta da pandemia, uma vez que trato bem, né? Você vai se sentir. Aí comecei a acompanhar do nada, assim, sem nenhum interesse. Aí comecei a entender como é a política. Suja demais. Justiça no Brasil não tem. Justiça. Sabe? Isso aí é só teoria. Teoria não tem. Aí eu comecei a acompanhar isso, só que aí eu, em vez de fazer o blog, né, para acompanhar a política, as notícias, eu só apostar por notícias internacionais desde muitos anos, né? Da cultural. Na época vi o Jornal Diário do Nordeste, eu acompanhava sempre que eu gostei de notícias internacionais, sempre. Naquela época eu não acompanhava notícias políticas porque eu não entendia nada e não me interessava também não. Depois de 20 anos, 24, 20, não, 25, 25 anos, aí que eu começo a acompanhar, viu? Nem que demora, tem coisa assim, um dia você nem passa 10, 15, 20, 30 anos. Aí comecei a acompanhar, eu entendo que é triste. O povo passa por da Constituição, passa por cidade, ninguém pode passar por da Constituição, ninguém pode passar. Passa na cara de pai e acabou então. É top, por isso que eu sou fã dos norte-americanos. Meu Deus. É massa de a justiça deles lá. Isso aí foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos. O cara matou a namorada. Matou a namorada. Prenderam ele e foi namorada. Foi o caso, prenderam a namorada, na hora que a polícia prendeu a namorada, ele foi direto para o presídio. Não foi nem ser julgado, aí passar até um mês preso, não, foi direto para o presídio, pronto, prisão perpétua. Porque lá nos Estados Unidos tem estados que é pena de morte e prisão perpétua. Tem estados lá, não é todos iguais não. Dona Letícia Moura Silva. Araújo. Aí, Araújo, Eu peguei o Araújo. Letícia Moura Araújo. Sim, como é que nós vamos fazer aqui? Tu trouxe o teu carregador? Não. Enquanto eu trouxe, Ela tem estados que pega prisão perpétua e outros pena de morte. Prisão perpétua. Porque tá pedindo, a gente fez, a gente coisou, atingiu os benefícios. Foi direto, o negócio vai ser julgado. Vai ser julgado. Aí aqui nós Já vamos viu? gravar, se o teu puder fazer ao vivo, é bom. Vai ficar não?
Programa Viu aí, A né? Verdade que Liberta. Tá com medo do frio. Tá igual o Cristo, né? Preparado. Pois é, se sente. Vou bem aqui, ó, que dê pra pegar. É muito grande. Saiu uma dessa. Bom, saiu todas as três. Essas três, né? Já saiu. Ah, sai agora a outra. Não, agora você vai abrir aí para nós trazer a mensagem. Ah, A tá. reflexão. Agora eu vou ler agora. Lá é. 1, 2, 3. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Já está aqui conosco nossa amada irmã Letícia, juntamente com o seu esposo. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui assumindo aqui o microfone. Mas antes, nós vamos ouvir uma leitura da palavra de Deus e uma reflexão com a nossa irmã Lucelena. Amados, hoje, o motivo de eu ter convidado a irmã Letícia, juntamente com o irmão Raimundo, né? Para hoje nós trazermos uma palavra aqui, para falar mais sobre a juventude do Tamboril, né? Nós, hoje em dia, nós vemos os jovens hoje numa liberdade que, se alguém do passado visse a liberdade de jovens de hoje, não acreditaria que a liberdade é isso, né? E a palavra de hoje eu gostaria de trazer em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, que fala sobre o jovem rico. E um desses motivos, né, é para falar o quanto os jovens de hoje, se for ver, eu comecei falando até sobre o passado, mas se você for comparar a juventude de hoje com os jovens de há anos atrás, o pensamento pode-se dizer que é quase o mesmo. Achar que liberdade é ter dinheiro no bolso, que liberdade é fazer tudo quanto dá na telha e tudo é normal, né? Porque no capítulo de Lucas, capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 18, vai nos contar a história do jovem rico. Um jovem que o Senhor Jesus, passando um dia, ele chegou até o Senhor e foi, mesmo com toda a vontade de servi-lo, foi pedir, foi se instruir junto com Jesus para saber o que é que ele poderia fazer para estar também servindo ao Senhor. Por isso eu gostaria que, se você estivesse com uma Bíblia em sua casa, você abre e vamos ler, para a gente melhor entender o que essa palavra traz para nós nessa manhã. Versículo 18 de Lucas, do capítulo 18, nos diz o seguinte: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te há uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele era muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico pelo reino de Deus. Meus amados, aqui você, como eu já dei início falando sobre o jovem, ele tinha um certo interesse. Aqui, se você vê, ele tinha uma vontade até no seu coração de estar servindo ao Senhor. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus colocou sobre a sua decisão de ou segue o Senhor largando tudo quanto tinha e doava aos pobres, ou então o que é que ele escolheria? Se era riqueza ou se era servir ao Senhor. E ali aquele jovem, ele se achou triste, que a palavra nem fala mais se ele mencionou alguma coisa.
Ali ele simplesmente, pelo que a palavra nos diz, ele se cala e sai. E é isso hoje. Muitos jovens hoje acham que liberdade é ter, que nem eu falei, muito dinheiro, é ter muitas festas, é ter uma vida que para eles ali é tudo, Mas por mais que os seus pais digam, não vai, por mais que os seus pais digam, essa amizade não é boa, esse lugar não é bom, para eles aquilo dali é que é liberdade. Aquilo dali é que é uma vida proveitosa. E muitas das vezes, meus amados, isso não se estende muito para quem também para quem nós hoje dizemos assim, é do mundo. Muitos jovens hoje da igreja sofrem por essas escolhas. Muitos jovens hoje, por viver dentro da igreja, eles acham que a igreja, de um certo modo, prende. De um certo modo, a igreja tem alguns limites que para ele, por ele ser novo, por ele ter uma vida toda pela frente, a igreja está lhe prendendo, a igreja não tem diversão, a igreja não tem muita alegria, a maioria da palavra é rígida, a roupa que você quer vestir não é a que você gosta, a roupa que você tem que vestir não é a que você gosta, porque os parâmetros da igreja é como se fosse uma prisão. E a gente vê muitos jovens hoje da igreja se desviando, se corrompendo, porque acha que servir a Deus é difícil demais. Acha que servir a Deus é estar muito preso a alguma ordem, a alguma lei. E é isso que hoje a palavra de Deus, meus amados, não vem lhe dizer. Servir a Deus não é prisão. Servir a Deus é uma escolha. Uma escolha até mesmo para melhorar, para fortalecer, não somente a sua vida aqui na terra, mas para garantir a sua salvação. Para garantir uma intimidade com Deus. Muitas das vezes tem jovens que dizem assim, eu gosto de frequentar a igreja, eu gosto de escutar louvores, mas eu acho que eu não me adequo a certas regras, a certas coisas que ali eu não consigo vestir uma roupa comprida, eu não consigo ficar ali escutando aquela pessoa falando horas e horas, me dá sono, me dá isso e me dá aquilo. E servir a Deus, meus amados, é uma escolha, mas não somente para uma vida melhor aqui na terra, mas também uma escolha melhor de vida nos céus, não é, irmão Raimundo? Hoje em dia nós vemos, meus amados, jovens se perdendo. Hoje em dia nós vemos jovens saindo 7 horas da noite para ir para uma festa, 11 horas da noite para ir para uma festa, e muitas das vezes ele não volta. Muitas das vezes sua mãe só tem a oportunidade de ver saindo, não ver chegando. E muitos deles, quando chega em um caixão. Muitos deles, quando dá fé, sabe, está lá no hospital, internado, sofreu um acidente, tem que ser transferido e tudo isso aí. Você tem que medir. A liberdade do mundo, ela pode ser aos seus olhos muito proveitosa. Ela pode ser aos seus olhos uma liberdade que você diz assim, não, eu tenho que viver isso porque eu sou jovem, eu não tenho muito tempo, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ter a minha liberdade, eu tenho que aproveitar. Mas realmente, às vezes, essa liberdade lhe custa. Às vezes, essa liberdade você quer aproveitar tanto que você, rapidinho, você perde. Eu digo, meus amados, porque você vê, aqui em Tamboril, nós temos muitos jovens que você conheceu na sua infância, que hoje em dia eles não estão mais fazendo parte da sua vida. Pessoas jovens, pessoas bonitas, né? Pessoas que tinham todo um futuro pela frente. E hoje em dia, você só tem eles na lembrança, você só tem eles numa foto, na memória. Por quê? Porque foi curtir a sua liberdade, foi aproveitar a sua juventude. Mas foi aproveitar a sua juventude de uma maneira que no mundo custou a sua vida. E onde esse jovem aqui, ele disse que sabia todos os mandamentos. Obedecia a pai, obedecia a mãe, fazia tudo o que a lei, né, de Moisés naquele tempo dizia que tinha que ser feito. Mas uma que ia ter que valorizava e era realmente a certa a seguir, era servir a Jesus, era servir à vontade de Deus, ele não quis.
Ali, pela sua riqueza, pelos seus bens materiais, ele deixou de servir o Rei da Glória. Ele ali deixou de servir o Pai de toda a humanidade, para servir ao que hoje você tem, amanhã você não tem mais. Por isso, meus amados, hoje fique aqui no nosso programa que você vai ver o quanto Deus pode fazer, satisfazer uma vida de um jovem cristão. Você aqui hoje, você vai saber a diversão de um jovem cristão, ao que leva e o que você pode garantir hoje na sua vida. Porque Deus, meus amados, Ele tem um propósito na vida de todos nós. E esse propósito, quando nós o seguimos da maneira correta, quando nós o seguimos da maneira que o Senhor tem colocado para que a gente siga, tem proveito. Tem uma maneira boa de seguir. Os jovens de hoje acham que diversão é tudo e não é tudo. Servir ao Senhor Jesus da maneira correta, obedecer às coisas que o Senhor Jesus tem determinado para as nossas vidas, é a maneira correta. Por isso, meus amados, aquele jovem, ele desiste de servir a Deus, mas ele vive, eu acredito que a Bíblia não fala mais. Eu acredito que ali ele desiste pelas suas riquezas, mas ele perde um bem precioso, que é estar servindo a Deus, que é estar tendo a sua salvação garantida. Ali ele deixa de ficar com uma salvação não só daqui, mas do além, a salvação dos céus, para ficar com escolhas que hoje você tem. E amanhã, que nem a palavra de Deus diz, ela se corrói. A traça come, a terra come e você não tem mais. Por isso, meus amados, irmão Raimundo, Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E quando esse propósito você consegue, mesmo por muitas dificuldades, seguir, planejar com o Senhor Jesus na direção da sua vida, você pode ter uma vida saudável, você pode ser um jovem feliz, um jovem que pode servir a Deus da maneira que Ele estipulou para você, sem ter que um dia medir o que é felicidade. Você, nas mãos do Senhor, você realmente vai conhecer a verdadeira felicidade. Amém? Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dado ao nosso Senhor. Vimos aí uma mensagem maravilhosa daquele rapaz que procurou Jesus. Sabemos nós que ele tinha uma grande sede de salvação. Ele queria receber o dom gratuito de Deus. Mas ele foi até Jesus Cristo. Mas ouvindo ali o que Jesus pedia para ele, a Bíblia diz que ele baixou a sua cabeça e foi embora. Ele não quis, ele não recebeu aquilo que Jesus tinha falado para ele. E ele foi embora. Mas isso não é o caso seu. Que você possa se despertar. Que você possa fazer não como aquele jovem rico fez, mas que você venha verdadeiramente se entregar aos pés do Senhor e receber esse dom maravilhoso, gratuito, que Ele tem para entregar a cada um de nós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa A Verdade que Liberta. Você pode participar através do 94000058, 94000058. Daqui a pouquinho você estará ouvindo aqui a nossa irmã Letícia Moura, numa linda entrevista. Você estará ouvindo ela e você vai aprender muito com ela. Que você fique em sintonia
para que Deus venha te abençoar poderosamente nesta manhã. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Bom, Raimundo, vamos para os aniversariantes? Vamos lá. Nós, essa semana, meus amados, os aniversariantes foi no dia 5, né? Hoje mesmo nós não temos. Dia 5 aniversariou a nossa irmã Naná Moura, né? Pronto, que se encontra lá em Brasília. Se Deus quiser, no dia 19 ela está aqui em Tamboril. E a irmã Edilene Moura ela aniversariou no dia 30. Mas como a gente não sabia, né? Mas a gente aqui continua mesmo assim dando os parabéns atrasados, mas fica aqui, né? A nossa lembrança do aniversário da irmã Edilene Moura, aniversariou dia 30. E também a minha amiga Eloeda, lá do Hospital Regional, ela também aniversariou agora dia 5 também. Também quero dar os meus parabéns para ela. Eu deixei nas redes sociais, mas hoje eu também quis fazer essa lembrança da minha amiga, né? Amiga Eloeda. Parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Que uma primavera, tá? Esse jovem, né? Ele queria curtir a sua vida, servindo a Deus, mas da maneira que ele não se desprendia dos bens materiais. E onde nós sabemos que a nossa vida nós temos que priorizar Deus na nossa vida, né? Quando nós priorizamos, colocamos Deus como o regente de todas as coisas, quando Ele é o primeiro em tudo e quem escolhemos e tudo que fazemos, a nossa vida ela passa a ser melhor, ela passa a ser melhor. É verdade. Por isso, meus parabéns à irmã Naná, que está viajando, ela chega a partir do dia 19, né? E a Eloeda também, minha amiga também ali do regional, né? Do regional, Hospital Regional aqui Agora de Tamboril. vamos aos nossos ouvintes que nos ouvem, dar uma luzinha para eles. A irmã Micaele, né? Tá aqui com a gente. Irmã Fernanda também. A minha irmã, viu? Que bom. Está em Fortaleza, nos ouvindo e nos escutando hoje. Patrícia Moura, viu, irmã Letícia? Sua mãe está aqui também. E a irmã Micaele, mais uma vez, já falei. Glória a Deus. E agradeço aqui a todos os que estão na nossa escuta, dando aqui o seu apoio. E que você continue. Porque a palavra de Deus, meus amados, hoje, ela é fortaleza. Ela é o nosso manual. É o manual que nós temos que seguir. Pode ser duro, pode ser difícil, mas Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. E sem essa palavra, nós não temos muito o que escolher, né, irmão? É verdade. Nós temos que ter Deus e a palavra de Deus como nosso guia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também nós queremos mandar a paz do Senhor para os nossos ouvintes que nos ouvem através do rádio, né? Nós temos ali a irmã Cezinha no bairro do Estádio, Irmão Joab que também. nos ouve. O Joab também está nos ouvindo pela live, né? Do programa Verdade que Liberta pelo Instagram. E também temos o irmão Marquinhos, a irmã Socorro Veras, que mora ali também no bairro do Estádio, que Deus abençoe ela poderosamente. E a irmã, nossos irmãos que moram aí no bairro da Coab, nossa amada irmã Conceição Calaça, que é a nossa ouvinte certa, que mora aí na Coab, que Deus abençoe ela poderosamente. E também, aqui no bairro das Pedrinhas, nós temos o nosso amado irmão Inocêncio. O irmão Inocêncio é o 27 do programa Verdade que Liberta, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Raimunda. E também temos a Conceição Baiana, que é nossa ouvinte do programa Verdade que Liberta, que Deus abençoe ela. Lá no bairro Monte Azul, nós temos a nossa amada irmã Valda Melo, que Deus abençoe ela poderosamente, seu esposo, Raimundo Plício, que Deus abençoe poderosamente os nossos irmãos. E no bruto nós temos a dona Luci, né? Que é o 27 do programa Verdade que Liberta. Que Deus abençoe a dona Luci e toda a sua família. E na Vila São Pedro, irmão Raimundo? Aqui na Vila São Pedro. Quem é? A dona Ita, né? Dona Seu Ita. Chico Leite. Isso. O 27 do programa Verdade que Liberta. Que Deus abençoe grandemente os nossos amados irmãos. Que Deus venha proteger. Que venha enchê-lo da sua graça, da sua misericórdia e da sua proteção. Lembrando também aos nossos irmãos que hoje, domingo, qual é o culto, irmão Selena? Missões. Pronto, primeiro culto do ano.
de missões. Primeiro culto do ano, culto de missões, que Deus venha abençoar poderosamente. E você é o nosso convidado para estar conosco nesse grande culto de missões que será realizado logo mais às 19 horas. Vai ser uma bênção de Deus. E também já aproveitando a oportunidade, lembrando a você que terça-feira nós temos culto no Conjunto Novo Tamboril e no bairro Monte Azul. Tem sido uma bênção de Deus. Deus tem abençoado, tem feito maravilhas, tem salvado vidas e vai continuar abençoando, porque esse é o propósito de Deus. Nós cremos verdadeiramente que esse ano de 2024, Deus irá derramar bênçãos e bênçãos sem medida aqui sobre Tamboril. E também não esquecendo, nós queremos também mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Geraldo Moura, que está nesse momento na sua residência, nos ouvindo. E também parabenizar ele pela grande entrevista que ele deu ontem na estreia do programa Logo Podcast. Programa do nosso amado irmão Lendo Pimentel. Foi uma bênção de Deus e tenho certeza que todos que participaram, que ouviram, têm essa minha mesma opinião. E que Deus vai continuar abençoando grandemente o programa do nosso amado irmão, que tem tudo para ser uma bênção aqui em Tamboril, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir Francisco Chaves, um lindo louvor com a cantora Isadora Pompeu. Letícia, tu quer ir ajeitando aqui enquanto tá no louvor? Eu vou ficar onde? Eu vou ficar onde? Essa na hora da entrevista, tu fica aqui. Não,
Suas bênçãos eu irei contar. Glória a Deus. Participação. Tem? Uhum. Pronto. Agora nós vamos ouvir, né? Nós temos participações, né, Francisco, aí? Isso. Tem algum pedido de louvor? Tem. Tem, Eu né? vou aqui, Pronto, mas bora colocar as participações, os irmãos que estão participando conosco. Mais uma vez eu agradeço. E vamos ouvir. De quem é, irmão? Para a irmã Helena, para todos que estão ouvindo o programa dela. Conceição Calaça, né? Pastor Geraldo Neto. Fica com Deus, irmão. Glória a Deus. Vai sair. Flores para todos. Ouvimos aí a nossa amada irmã Conceição Calaça, nossa ouvinte certa do programa Verdade que Liberta, que mora ali no bairro da Coab. Que Deus abençoe ela poderosamente, abençoe a sua família, que Deus enche ela de bênção, de graça e das suas santas misericórdias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Temos mais, Francisco, participação? Não, só essas coisas. Tudo bom. Não está pedindo louvor não, né? Não, tudo não. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Irmã Luciana, você tem um louvor aí, bonito aí para... Não, eu já gostaria aqui de dar para a irmã Letícia A irmã Jair. Cícera, viu? A irmã Cícera. A irmã Cícera? Pronto, nós temos Pois mais pronto, um vamos ouvinte. logo à irmã Cícera. Bom dia, irmã Raimundo. Bom dia, irmã Lucelena, Francisco Chava, a paz do Senhor. Deus vai nos abençoar, né? Dar um dia cheio de vitória. Quero pedir um louvor Cassiane, onde Jesus mora. Quero oferecer para o meu esposo José, minha filha Maria Larissa, para você e toda a sua família, a irmã Lucelena e toda a família, o Francisco Chava, toda a família, e para os meus pais, todos os meus irmãos, suas famílias, para minha sogra lá no campo, toda a família, a irmã Ana, o irmão Gabriel, a irmã Mirelle, esse também para as heroínas da fé, né? E todos da igreja, todos os irmãos da igreja. Deus venha nos dar um dia muito abençoado, cheio da presença do Senhor. Estamos aqui felizes, né? Mais um ano, né? Que se iniciou. Estamos aqui todos de pé, né? Para a honra e a glória do Senhor. E agradecer, só agradecer a Deus, né? Por cada vida, né? Tem passado o ano que passou, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte, né? Para enfrentar as lutas e ter vitória. Só gratidão ao Senhor por tudo. É o primeiro programa do ano, né? Que Deus venha visitar aí cada um de vocês, que cada domingo, né, vão estar aí na frente desse programa, né? Trazendo a palavra, trazendo o louvor, falando do amor de Deus para aquelas pessoas que estão precisando. E só agradecer a Deus. Só gratidão mesmo. E ter um bom dia, que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Também glorifica aí pela vida da irmã Letícia, que vai participar do programa, lá para o seu esposo, de toda a família. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vimos aí a participação da nossa irmã Cícera, que sempre participa do programa. Que Deus abençoe ela poderosamente, que ela continue sempre participando para a honra e glória do nome santo do Senhor. E vamos ouvir o louvor que ela está solicitando, né, irmã Selena? Vamos. Após o louvor, nós já estaremos... Letícia dando um testemunho de vida, né? Exatamente. Seu Louvado e testemunho. agradecido é o nome do Senhor. Francisco Chaves. Da reunião da Letícia, tu tem 18 anos? 19. Deus abençoar.
Aí. Parou aqui, Dia? Cassiane. Deus mora. Cassiane. Onde Jesus mora. Eu não tô confiando nesse celular. Não mentir. Não tô confiando nesse celular. Programa A Verdade que Liberta. Eu mandei uma mensagem para quem? Foi para você? Não. Dá para ver a mensagem aí, dá? Tá. Não é muito, você fica aqui, é? Quando eles dão, então. Para você não. Estou acompanhando aqui de Santa Quitéria, certo? Ação da Folha do Canal. Deixa o pastor Geraldo. Não foi para mim não, Francisco. Canção dos Mártires. Mandou mensagem, não foi para mim não, foi para irmão Tá Saúl. bom, dá para ver no celular, tá? Não, tá gravando. Então, não sei. Nenê, tem como botar ali que dê pra ver os três aqui? Não sei, pastor. O pastor, Acho que é mais pra cá. Aonde? Aí, ó. Mais pra cá, que dê pra ver a Letícia lá de Onde? frente. Isso. Canção dos Mártires. Acompanhando aqui em Santa Quitéria, Ceará, transmitido salvação da irmãos. Senhor pastor Geraldo, canção dos mártires. Quem é? Canção dos Mártires. Se identificou, né? Canção dos Mártires é Breno Kikuchi. Já analisei, né? Olha, menino. Zé Luiz. O que é? Ele falou o nome do... Tá acompanhando, mas fica de pé. Percebe? Breno Kikuchi mesmo. A canção dos Mártires. A canção dos Mártires Breno Kikuchi. Uma É pessoa. Kikuchi, não, não é Kikuchi, Mulher, é Kikuchi. A pessoa está mandando Ele mensagem. está vendo. Tem como falar porque ele já mensagem não? O nome dele não? Mas não É isso aí. É o Luiz Kikuchi. Santana, que é o Luiz Santana. E é porque de novo essa semana eu Aqui, ó. era só uma mensagem. Pode Seu iniciar. primo, é, Marcelo? Seu primo lá em Santa Quitéria, mandando a Você luz. lembra que fez a luz, não? Filho da Dedé Baiana. Vocês lembram dele, não? Que gordinho, fortinho. Mora lá no estádio. Luiz Santana. Você aproveita e leia a Ele é filho mensagem. de quem, hein? Do Ele mandou foto. Dedé Baiano. Morava lá no estádio ali, que vendia nas festas. Ele tá mandando tempo pela rádio. Foi embora pra Santa Quitéria. Ele morou no Sobral. Vou ler pro senhor, viu, senhor? Mensagem. Não,
Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus no coração. Quem é esse daí, Francisco? Eu, 10 anos atrás, Tem eu nome. tô com 40, aí eu tinha o quê? 30. É, por aí. É, por aí. Programa A Verdade que Liberta. Glória a Deus. Agora vamos à melhor parte do programa, né? Esse ano nós estamos dando início a entrevistas, né? A testemunhos, porque, meus amados, muitas das vezes tem pessoas que aceitam ao Senhor pelo testemunho, muitas vezes não é nem pela Bíblia, né? Pela palavra da Bíblia, mas pelo testemunho contado, porque muitas das vezes a nossa vida é um testemunho que leva outras pessoas a conhecer a Jesus. Por isso, hoje eu convidei a irmã Letícia, é uma jovem abençoada pelo Senhor Jesus, Letícia Moura, né? Hoje esposa do nosso irmão Danilo. Ela apenas tem 19 anos, mas é uma jovem que cresceu, nasceu e cresceu. Pode-se dizer que ela vem do berço evangélico, né? Porque ela nasceu e cresceu servindo ao Senhor. Mas como ela mesma comentou comigo na semana, disse, nascer na igreja não quer dizer que seja crente, né? Porque a vida do jovem, como já foi comentado aqui no início do nosso programa, ela tem vários atrativos, né? E principalmente do jovem cristão. O jovem que vive na igreja, ele tem muita dificuldade. Se ele não tiver uma base em Cristo, a vida do jovem cristão, ela passa a ser bem difícil. E por isso, hoje eu convidei essa linda, que eu acho ela linda, minha sobrinha maravilhosa, Letícia Moura, para hoje ela vir aqui dar o seu testemunho de como ser um jovem cristão que nasceu na igreja, cresceu, trabalhou e hoje em dia ela é a pessoa que ela é. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, irmã Letícia, é quem é a Letícia? Quem é a irmã Letícia? Bom dia, paz do Senhor a todos que estão acompanhando a gente pela rádio, os que estão acompanhando pelas lives. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu estava me perguntando, sabe, como é que eu ia dar um testemunho assim, né? Como assim? Mas eu creio muito que o Senhor, ele permite certas coisas na nossa vida e não é para ficar guardado só pra gente, né? Com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, quem é a Letícia? Quem é a Letícia? A Letícia, bom, é uma jovem, né? Que antes de tudo eu sou filha, sabe? Eu acredito que esse é a melhor palavra que possa me definir, que hoje eu entendo que sou filha de um Deus, né? Um Deus poderoso que me ama e que me resgatou antes de tudo. E eu tenho 19 anos, eu terminei meu ensino médio em 2022, e é isso que eu sou uma filha, sou uma serva, sou esposa, agora até é esquisito falar, porque até se acostumar, sou esposa, mas é isso, essa é quem eu sou. Eu nunca tive uma vida muito luxuosa, mas eu digo que fui rica em conhecimento, parte de família, sou rica em amor, né? Fui muito bem cuidada e o Senhor, ele tem sido misericordioso até aqui, né? Por ter me salvado, por ter tantos testemunhos hoje para contar, porque a gente fica se perguntando, né? Que testemunho que eu vou cantar, né? E você parar para refletir, isso foi o que o Senhor me levou, né? A parar para refletir, pensar tantos livramentos que o Senhor já me deu em várias áreas da minha vida.
E realmente isso é mais para contar e não para ficar guardado, né? É. Agora, já como você falou de alguns livramentos, e o tema hoje eu até escolhi aqui um versículo que se encontra em Salmo 119, versículo 9, que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí, logo, o próprio salmista diz, observando segundo a sua palavra. Essa parte, a que mais me chamou a atenção, irmã Letícia, é o observando. O que você observou em Deus para você se manter hoje, a jovem Letícia, com 19 anos, na vida cristã. O que foi que você... A gente sabe que, óbvio, você vai dizer, foi em Deus, mas aconteceu... Teve algumas coisas durante sua vida que você disse assim, eu vou me sustentar nisso aqui, eu vou me segurar nisso aqui. O que foi que durante toda essa caminhada que você se sustentou, que você encontrou como base? Fora Deus, é claro. Assim, mas por motivos... Em momentos da nossa vida a gente passa por dificuldades, né? Como todo mundo está sujeito a passar por dificuldades. Mesmo sendo nós filhos, filhas amadas do Senhor, Ele permite que nós venhamos passar por várias coisas, né? Então, passei já por momentos de dificuldade com saúde, né? A irmã Cícera, que está ouvindo a gente aí, ela trabalhou lá em casa, ela viu como era a minha vida de perto, ela praticamente, eu tenho ela como outra tia, e ela viu cada problema que a gente passava, problemas de saúde. E quando a gente olha, se depara com a situação, você vê que a medicina não te dá a resposta, não te dá a cura. Não, às vezes a pessoa chega até lhe dizer que você não vai sair ileso daquela situação, de que você vai viver para o resto da sua vida daquela forma, né? O psicológico da gente também, que é diariamente bombardeado. Um jovem hoje em dia, com certeza Na escola. Nosso dia a dia é totalmente estressante, né? Quando eu era mais nova, eu passei por uns episódios de ansiedade muito forte, né? Que eu já chegava a ficar sem ar, eu ficava com o lábio roxo, ia para o hospital, e sem motivo aparente algum, né? Porém, ali eram ataques, eu acredito, né? A gente, com carne, que a gente é fraco. E naquele momento, a medicina não podia me ajudar. E também eu acredito mesmo que existiam setas malignas também naquele tempo. Que a gente via que, por vezes, eu pisava na igreja e já começava a dar os problemas, sabe? Então, eu acredito que isso me fortificou muito, porque não teve um ano de descanso, sabe? Cada vez você via, meu Deus, mais coisa acontecendo. E sempre me impedindo de estar na igreja louvando ao Senhor, me impedindo de estar na escola falando do amor de Cristo, sabe? Sempre sendo arrastada às forças. E isso, eu acredito que foi o que me fez olhar mais para o Senhor e saber que a minha solução estava nele. Saber que o meu socorro, meu auxílio estava nele. Sabe, que naquele momento outra coisa não poderia, sabe, me ajudar. Então, eu creio muito que foram esses momentos na minha vida em que eu pude parar para prestar atenção, sabe? Eu cresci com uma mãe, minha mãe, ela nunca falou, vai orar, menina, né? Tem que orar, tem que estar assim, não. Minha mãe, ela foi um exemplo para mim, sabe? Eu digo assim, em questão dos pais, porque... para quem está escutando, porque na rádio nem todo mundo está escutando, nas lives são pessoas novas, né? Até porque normalmente nós não costumamos acordar muito cedo assim. Por isso o YouTube, viu? E eu digo isso porque os pais hoje entender que muito vale mais você ser do que você falar. Com certeza. Então eu via uma mãe de oração. Eu via quando eu saía do quarto, eu passava na frente da porta do quarto dela, ela estava lá orando. Então, esse é um exemplo que eu tenho para a minha vida, sabe? Eu me emociono, mas é porque minha mãe, ela é uma mulher guerreira. Isso. Porque ter criado eu e meu irmão na igreja, então, o Senhor, ele é muito bom.
misericordioso também é um outro testemunho de vida que eu admiro bastante. Então, para os pais, que fica aí um conselho, sabe? A gente enxerga e reproduz. Isso é o que uma criança faz. Então, quando logo é jovem, isso vai permanecer. A imagem que eu tenho da minha mãe, do meu pai de criança, de exemplo de cidadão, de pessoa, isso vai permanecer para o resto da minha vida. E isso, em várias áreas, vai prejudicar, vai afetar, né, positivamente ou negativamente. Então, esse também é dos escapes que eu tive, foi a oração, sabe? Eu sabia que em Deus eu podia contar, que eu sabia que eu tinha uma mãe de oração, que me ensinou a orar orando, e foi ali que eu consegui, sabe, olhar, e aqui realmente eu vou continuar com os meus tratamentos, a gente não pode negligenciar isso, a parte médica, que foi o Senhor quem destinou isso, mas eu olhei para o outro lado e eu vi que a solução maior, né, era o Senhor Jesus, era através da oração, era através de realmente guardar o contato, né, diariamente. E o exemplo dos pais, e né? o exemplo dos pais, com certeza. No caso, a sua base, Isso. que primeiramente é Jesus, né? Uhum. Segundo foi exemplo dos pais. Hoje em dia, poucos jovens, né? Pode contar com alguns pais, né? Mãe, pais, tem alguns que são até mesmo negligentes. Mas é que nem você disse, não precisou que eles falassem, nem dissessem, faz isso, faz aquilo. Foram exemplos dados por eles. É isso hoje que nós buscamos, né? Jovens que possam ser edificados. E aqui, muitas das vezes, nós vemos jovens perdidos. Aí tem gente que diz assim, é por conta da família, né? Aí, às vezes, também é escolhas. Você tinha o exemplo de pais e tinha a oração, que é a nossa fortaleza, né? Eu acredito que, assim, minha mãe vendo hoje, se caso Deus não livre isso de acontecer, mas minha mãe, ela não teria do que falar, eu não fiz isso, porque ela fez, né? Então, essa que vai para os pais, né? Faça, né? Esteja com o Senhor. É claro que você tem que dar o incentivo a mais, porém ficar brigando, gritando, a juventude, a pessoa fica com a cabeça mais dura ainda, né? Então, é mais por exemplos. Começa desde criança, e aí fica muito mais fácil quando chega na adolescência. Né? Sim, aí falando, desde criança, né? Exemplos de pais. Mas assim, o seu chamado, que hoje você é uma jovem que nem você já me disse na semana, você já foi do departamento infantil, já trabalhou com ele, já foi do departamento de jovens, trabalhou também. E ainda num grupo de jovens você já trabalhava com o departamento de senhoras, né? Que eu mesmo já tive o prazer de presenciar uma pregação sua, foi tipo um mini congresso nosso, né? Entre nós as senhoras, em que eu mesmo me admirei da sua sabedoria, né? Por ser uma jovem tão jovem, né? Ainda solteira, né? Também, mas teve tanto a nos ensinar naquela noite. Para você, como foi que você descobriu a sua vontade? Porque eu gosto de dizer que a Letícia, ela é assim, ela canta, ela prega, canta, só falta pouco é sapatear, porque só falta isso, porque de tudo ela sabe, de tudo o Senhor Jesus tem dado graça e ela faz com maestria. Esse seu chamado, como foi que você, assim, eu já falei que você se fortaleceu em paz e em oração, mas o propósito de Deus para cada um de nós, ele tem um propósito, ele tem uma obra. Como é que você descobriu que obra você tem que fazer? O que você tem que fazer para Jesus? Bom, assim, você falando assim dos cargos, né, que já teve. Graças a Deus, né? Mas só Deus sabe quão pequeno a gente se sente. E eu acredito que o Senhor, ele permite muito disso. E é importante, né, que da nossa parte exista humildade. Não uma falsa humildade, que eu não sou nada, eu não sou resgatada, remida pelo sangue do Senhor. Porém, eu me sinto tão pequena, sabe, à frente de um grupo de mulheres, já de mais de 70 mulheres, né,
tá chegando aí. Aos 80. Chegando já aos chegar. 80. É verdade, vai chegar em nome de Jesus. E eu olho assim, sabe, olhando para as pessoas e vejo para as mulheres e vejo mulheres vividas com família, caminhos de oração, anos de círculo de oração. E eu me sentia, sabe, assim, tão pequena. Sempre foi assim. E acredito que isso foi muito importante para que eu estivesse até aqui. Porque eu sei que o Senhor, Ele não quer isso da nossa parte, sabe? Porque a gente, como ser humano, a gente é tão frágil, a gente é tão fraco, a carne é fraca. Para poder se achar alguma coisa é um pulo, né? Então, que a gente venha entender que a gente é servo. Então, eu enxergo muito. Eu sempre tive à disposição, sabe? A trabalhar na obra do Senhor, a contribuir com os irmãos. Então, eu acredito muito que você ser servo, sabe? É algo muito importante. Em questão de chamado, eu nunca cheguei a compartilhar muito com as pessoas, mas acredito que chegou até a hora, né? De que, por muitas vezes, o Senhor, Ele me deu o dom de louvar a Ele, né? É graça, irmãos, é graça, porque se não fosse Ele, nada seria de mim. Já passei por, além desses momentos de enfermidade que eu citei, foi a minha voz, eu passei longos períodos sem voz. Muitos não sabem, né? Eu passei longos períodos sem poder conseguir cantar. E foi angustiante. Então é a graça. É o Senhor realmente mostrando para mim que eu sou dependente dEle, eu necessito dEle. Então o Senhor, Ele desde novinha, foi até a sua irmã, que ela foi lá na nossa casa. E ela falou sobre o Senhor, a Sulamita. Ela falou sobre os que o Senhor, Ele queria me levar para um lugar, Ele iria me levar para um lugar muito distante. Desde pequena eu nasci assim com o Senhor, várias pessoas já trazendo palavras de conhecimento da parte do Senhor. E falando sobre isso, sabe? Eu penso assim, meu Deus, vai ser tão distante, sabe? E eu desde novinha, eu tive naquele meu coração de criança, sabe? Um ardendo desejo incessante por almas, sabe? Nunca por palco, nunca por oportunidade, nunca por aplauso, sabe? Ou por ter cargo, porque muitas pessoas hoje vivem assim, querem ter cargo, querem ter uma posição, e não é assim, sabe? Não é assim que acontece. E meu coração, ele sempre ardeu por almas. Então, eu olho assim para o grupo de senhoras, eu não vejo pessoas para mandar, pessoas para reger, mais um cargo, mas são almas. A gente tem que ter aquela visão tricotômica, né? Que é a alma, o corpo e o espírito. Ali tem uma alma com sentimentos, ali tem um espírito, né? E meu coração sempre ardeu, sabe? Por almas. Então, quando eu estava na escola, quando eu realmente tive aquele baque, né? De quem era Jesus, quando eu tive aquele verdadeiro encontro, como a gente estava falando, né? Que nasceu em igreja, igreja não significa que ela é crente, que ela realmente encontrou ao Senhor Jesus. Pode até se dizer crente, mas eu oro muito, assim, eu vejo um grupo de jovens e eu creio que todos ali, não sei se todos já tiveram um encontro, mas eu creio que todos hão de ter esse encontro, crianças também, porque desde criança eu acredito muito que o Senhor, Ele pode muito bem trabalhar na vida de uma criança. O Senhor pode muito bem usar ela, né, fazer com que a obra dele venha se propagar através da vida dela. Então, quando eu estava, acho que desde 2018, que eu tive aquele entendimento, eu comecei até a levar violão para a escola. Foi assim, algo que... Outro pensamento, isso, né? Chega um dia que você tem assim um estalo, né? Isso. Eu não sou só isso aqui. Eu tenho que levar mais. E aí eu olhava para aquela geração, sabe? Que foi ali a partir daquele momento que você sai da sala, você olha para os pavilhões, já tem gente
do lado de fora com ansiedade, chorando, e você tem a resposta de vida eterna, você tem a paz, você sabe que tem a mensagem, e você não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Então, daquele momento, sabe, me trouxe no meu coração aquela vontade de ir falar para aquela pessoa: olha, existe alguém que te ama, existe alguém que se entregou numa cruz por ti, e essa pessoa tem a vida eterna, e ela quer te entregar a vida eterna, e o Senhor, ele é muito bom, sabe? Eu dou graças a Deus porque Ele me deu aquela visão naquele tempo, sabe? De olhar para aquele cenário e ver uma oportunidade, de que existiam vidas, existiam almas sedentas. Porque o que a gente vê hoje, os jovens, às vezes as pessoas criticam, né? Ah, mas só quer saber de farra, só quer saber disso aqui, daquilo. Porque todos nós temos um vazio a ser preenchido. E esse vazio é do tamanho do nosso Deus. E eles estão procurando algo no mundo. Estão procurando em bebida, estão procurando em farra, em jogos, e não está naquilo, né? Que a gente possa, ao invés de reclamar, vamos nos levantar. Nós, como jovens, como senhoras, como senhores, vamos nos levantar e mostrar para esses jovens que existe uma solução. Deus que preenche o vazio. Isso, existe um Deus que preenche o vazio dessa pessoa, né? E eu hoje, eu posso dizer, eu até ouvi você falando sobre liberdade, né? Eles acharem que tem a liberdade. Hoje eu, depois de ter vivido, por mais que eu sou crente desde pequena, eu vivi coisas fora da igreja. Eu vivi no meio de vários jovens, eu olhava, sabe? Quando você é jovem, a sua mente, seu coração tá a mil, você lá não tem juízo. Só foca o mundo, né? Você não tem aquele juízo que um adulto já tem. Então você se apaixona muito fácil, você é tudo naquela adrenalina, né? Então hoje eu posso dizer que eu sei o que é liberdade e o que é libertinagem. Libertinagem é o que o mundo oferece. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E isso deu um estalo na minha mente naquela época. Me deu esse estalo. Eu acho até engraçado até hoje, que foi desse mesmo período, em 2018, que eu falando aqui, né, que você se apaixona, o jovem é assim, se apaixona muito fácil. E eu já estava lá com as minhas paixonites pelo menino do mundo. Eu nunca contei isso, eu acho muito engraçado, né? Eu tava apaixonada, sofrendo, meu Deus do céu. E eu lembro de um culto que eu fui numa quarta-feira. Não tinha muita gente, né? O grupo de jovens estava bem pouquinho, né? E eu lembro que o irmão Irineu, ele sempre tinha aquela oportunidade de dar oportunidade para os cultos, para os grupos, né? E quando ele terminou, ele falou assim: o Senhor me mandou falar algo, eu vou falar aqui. É para os jovens. E quando eu olhei para o lado, tinha, meu Deus do céu, só tem eu aqui, né? Então, para que é, né? E eu fiquei só quietinha escutando. E ele logo falou assim: vocês não pensem que o mundo tem algo para te dar, né? Não se apaixonem pelo mundo. Chegou muito cheio da hora, né? Mas eu acho engraçado. Eu falo assim, pelos pais, pelas pessoas jovens que estão escutando hoje: não esperem alguém aparecer para você falando. Não esperem quebrar a cara para poder aprender. Aprendam com que os outros que quebraram a cara também, né? E não esperem um anjo aparecer na sua frente, porque hoje nós temos o acesso livre, que é a palavra do Senhor. Né? E eu dou graças a Deus, porque Deus usou o irmão e deu naquele tempo que eu estava cega, né? Uma venda caiu dos meus olhos, e que é o Senhor Jesus, somente no Senhor vale a pena esperar, vale a pena servir a Ele. É uma vida muito boa. Hoje eu posso dizer isso, que eu sei diferenciar do que é libertinagem para liberdade. Que é isso ainda que muitos jovens ainda não compreendem, mas como você mesmo disse, você disse que uma vez chegou a minha irmã, né? Sim. Ela só veio essa vez aqui, ela nunca mais apareceu. E Deus usou ela para você falando no propósito. E depois o irmão Irineu, assim, pode nem todos têm essa oportunidade, mas Deus, ele nunca deixa ninguém desentendido. Isso. E nem fora de contexto. Ele sempre vai usar uma maneira para te dar um toque.
para falar no teu coração, para que você possa despertar. Aí cabe a você de despertar ou não, né? Porque o toque, a fala, Jesus ele vai de alguma maneira. Eu acredito que nesse tempo do colégio você tenha sofrido bastante bullying por ser evangélica, você tenha passado por muitas dificuldades por você ser a Letícia crente, né? A Letícia crente. E foi nessa vida pode-se dizer que de sofrimento no colégio que você teve o despertar de Deus, né? Sim. É isso aí. Eu estava vendo o versículo ontem, que o professor postou, eu não lembro exatamente como ele era, mas era falando, quando os discípulos saíram do Sinédrio, eles saíram felizes pelo fato de que eles não se achavam dignos de serem injuriados pelo nome do Senhor, sabe? Isso aconteceu bastante no ensino fundamental, no ensino médio, você vê parte dos professores também, acontece. É um inimigo que tenta por várias vias, colegas também, mas é isso nunca, sabe, foi motivo para me desamparar total. E naquele momento eu ficava triste, eu desabafava com a mãe, eu chegava em casa chorando. Mas de qualquer maneira foi um fortalecimento, você se fortaleceu nisso. E eu acredito que isso não foi nem a maior luta de uma vida da pessoa cristã, de uma menina cristã, de uma jovem cristã, porque eu acho que a maior luta que nós temos travada hoje é contra a carne e o espírito. E o espírito, é isso mesmo. Então, aquilo só me fortaleceu. E a carne e o espírito, que até hoje a gente tem que, né, tá lutando todos os dias. Vencer. Justamente. Sim, agora vamos falar a Letícia, ela casou agora em novembro, né? Em novembro. E foi um dos casamentos pelas redes sociais, na época, um dos mais repercutidos, né? Porque ela teve um propósito para esse casamento, né? É um propósito esse que a gente olhando assim, de longe, assim, olhando, for pensar, a gente diz, não pode. Eu escutei pessoas dizendo até que poderia ser mentira, né? Mas o propósito do casamento dela, o primeiro beijo ter sido no altar, aonde nós sabemos que hoje em dia existem muitos jovens que perdem a sua inocência, né, para não ser grosseira, ainda na adolescência. E a Letícia, o primeiro beijo dela com o irmão Danilo foi no altar. Teve um propósito. Aí a minha pergunta, né? O seu casamento, irmã Letícia, foi um propósito, um projeto seu com Deus. O que você diria para os jovens de hoje, que acham que o casamento é perda de tempo? E que todo esse propósito, um beijo, hoje em dia, se você for ver, para jovens é o mais besta, né? É o beijo. Tem mais. Para você, o que você diria? Porque os jovens hoje acham que casamento é perda de tempo. Eu já escutei vários dizendo até o seguinte, que Deus me livre de casamento. Onde foi uma das coisas que Deus ele estabeleceu quando ele formou o homem e a mulher, que tinha que procriar, né? Se unissem e dessem e procriassem, que fossem felizes, o homem e a mulher. Que conselho você daria hoje para os jovens de hoje em relação a casamento, ao seu propósito, né? Que teve todo um propósito para chegar até o altar. Bom, logo depois que eu tive esse estalo na minha mente, sabe, que o Senhor ele quebrou aquilo na minha vida de que existia algo melhor da parte dele. Quando foi assim, em 2019, eu encontrei um casal que eles são filhos de uns pastores muito conhecidos aqui no Brasil, que é o Luciano Subirá e o Abi Uber, né? Eles dois se casaram e eles firmaram esse mesmo propósito, sabe? E quando eu vi aquilo, quando eu vi que aquela menina também tinha feito aquilo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu achei a coisa mais linda do mundo, sabe? Porque o namoro corte, que é chamado, ele é uma decisão que ambos tomam de amar e respeitar o outro, de conhecer antes mesmo. Porque a gente vê hoje pessoas que depois que se casam, encontram-se dentro de casa com outra pessoa e descobrem uma pessoa que nunca conheciam na vida. Porque gastaram todo o namoro
fazendo o que não era para fazer, fazendo o que era para fazer um casado, né? Para beijar e viver tudo isso, mas conversar que é bom, não conversa. Às vezes viola o corpo da outra pessoa. Porque a gente sabe que a gente é muito movido por desejo, por sentimento, né? Então, por muitas das vezes, a gente, quando é jovem, se permite ser usada. Porque a ideia que tem é de liberdade. De liberdade. Mas não é. E eu já vi vários dizendo assim, como é que você vai casar, você tem que conhecer. E acha que conhecer é ter intimidade na relação. E não é, né? E aí você olha, né, e vê, você conhece a pessoa e a pessoa tem aquele respeito por você. Então, quando eu vi isso em 2019, eu não quero isso aqui, né? Eu sonhava com aquilo ali. E eu coloquei aquilo aí, eu quero me casar com alguém assim, sabe? Só que quando você vai vivendo com várias pessoas, né, ao seu redor, com os jovens da sua idade, aos poucos você vai perdendo a esperança. Eu fui perdendo esse sonho, sabe? Eu fui deixando esquecido de lado e eu pensei, não vai ter alguém que vá ter essa coragem de fazer isso por mim, sabe? Isso me deixava muito triste. Não é nem por mim, é comigo, né? Mas é de por mim mesmo, sabe? Por mim. Porque hoje você vê os jovens, os homens hoje tratam as mulheres como se fossem um pedaço de carne. É por isso que eu digo, é comigo. Porque ele querer fazer a mesma vontade que você quer, da mesma maneira, é difícil. E quando... eu pensava assim, sabe? Quem é que vai ter essa coragem de abrir mão de um beijo, sabe? Pra poder me beijar só no dia do meu casamento? Porque a gente sabe que o início de tudo, de todos os desejos que tem entre dois, dá início no beijo. Você sabe que um beijo ativa vários sentidos do teu corpo. Então, aquilo vai te levar até talvez a pecar, entendeu? Então, a gente tem que tá aqui o abismo, né? Você tá olhando lá pro abismo, é assim que muitas pessoas estão. Tá aqui o abismo, você tem que estar muito antes desse abismo. Isso é necessário para que você não venha a pecar, não venha a cair. E isso me trouxe essa segurança. Quando você vai ver, quando vai dar aquele conselho lá nas cartas de Paulo, do esposo e para a esposa, que fala, maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Antes vai falar sobre a mulher, né? Eita, parou. Antes vai falar sobre a mulher. As mulheres sejam submissas aos nossos maridos. E a gente já vê muito vídeo na internet de mulher que já pula lá atrás. Ser submissa a um homem. É isso aí. Né? E não preste atenção no que vem logo depois. Né? Maridos, sejam vocês, amem vocês as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, se entregando por amor a ela. Né? Então, é muito fácil uma mulher estar debaixo de uma submissão na qual o seu esposo está disposto a amá-la. É difícil você encontrar um homem que está disposto a amá-la como Cristo amou a igreja. De entregar a sua vida por ela. E estar disposto naquele momento. Então, eu procurava esse homem dessa carta, sabe? Então, eu fui perdendo a esperança, de acordo com o que o mundo me mostrava, que não existiam mais homens assim. Né? Então, eu desisti e pronto, acabou. Quando chegou em 2021, eu falei assim, eu tomei essa decisão, sabe? Chegou uma irmã pra mim falando, sabe? Naquele momento eu estava desacreditada. Eu estava já, sabe, sem chão. Eu falei, eu não quero mais saber de namorar, não quero não. E aí a irmã pegou e falou pra mim, me chamou, sabe? Porque foi um momento em que eu tive que tomar essa decisão. De que se realmente, do que eu queria. Porque quando você se casa com uma pessoa, não tem como o Danilo seguir um caminho e eu seguir outro. São propósitos que têm que serem iguais. Não tem como uma pessoa ter um chamado pastoral e a esposa ter um chamado missionário. Como é que vai acontecer isso? Com certeza. Não é? O pastor teve que ficar no local e a esposa teve que viajar. Não dá.
Então, os dois tem que andar num jogo igual, não no desigual. Né? E aí, essa irmã chegou para mim e falou, olha, o futuro marido que você vai ter, ele vai contigo para onde você for, e os seus propósitos vão ser alinhados. Porque, na época, a minha preocupação era com isso, sabe? Eu não poderia, eu sempre tive isso na minha vida como, sabe, como, eu cheguei e falei, quando eu comecei a namorar com o Danilo, eu falei pra ele, olha, eu amo a Jesus muito mais do que você. Eu mandei logo recado, não foi? Você falar do fora primeiro, né? Eu levou um fora primeiro. Tá indo ali. Então, eu falei pra ele, olha, eu amo a Jesus muito mais do que você. Não pense que você vai fazer com que eu largue Jesus. Se eu ver que alguma coisa me impeça de servir ao meu Jesus, estando com você, eu prefiro Jesus do que você. Então eu coloquei logo esse limite, sabe? Eu amo Jesus muito mais do que você. Mesmo sabendo que antes ele já tinha firmado esse compromisso de namoro coach comigo. Uhum. Enfim. E eu já tinha desistido disso. Então eu tava desacreditada e pronto. E o Danilo antes, quando foi em 2019, ele tinha me mandado uma mensagem, né? Foi o fora. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha... Se a gente poderia conversar. E eu falei que eu não estava aberta à conversa, né? Soltou para Jesus agora. Soltou para Jesus, não estou para conversa não. Então, passou-se os anos, quando foi em 2022, né? A gente, 2020, final de 2021, a gente começou a conversar, né? E aí ele, antes de voltar a conversar comigo, me mandar mensagem de novo, ele já tinha firmado um propósito com Deus. Eu nunca contei disso de coach pra ninguém, só quem sabia no máximo era a minha amiga, a Débora, e a minha mãe, né, que eu já tinha comentado com ela. Até contei pra mãe, meu Deus do céu, quem vai ser o homem que vai fazer isso com a minha filha não vai se casar. Vai viver solteira. Vai viver solteira. E aí, esse era o pensamento, porque outras pessoas não conheciam, né? Meu Deus do céu, com quem minha filha vai se casar? Quem é o homem que vai aceitar fazer isso com ela, sabe? E aí ele já tinha firmado um propósito com Deus, ele também tinha terminado um relacionamento e falou para o Senhor, olha pai, eu só vou me casar, a minha próxima mulher, a próxima pessoa com que eu vou namorar vai ser a minha futura esposa, eu não vou só namorar com ela, ela vai ser minha futura esposa e eu vou namorar com ela sem beijo, eu só vou beijar ela no dia do casamento, no altar. E quando ele pegou e chegou e perguntou para mim, né, você conhece? Eu falei, já tinha conversado sobre namoro coach. Ele falou, você faria? Aí eu entendi, eu tinha entendido, né? Eu já tava eu tinha um sonho ainda de fazer isso, só que eu tava desacreditada. E ele entendeu que eu não queria mais fazer, né? Foi a confusão. Aí depois a gente foi conversando e foi se acertando. E até pra mim foi um choque, mas é sério mesmo que ele tá falando, sabe? Eu encontrei quem pensa igual a mim. Então, e eu fiquei assim, imaginando, sabe? Eu falei, meu Deus, como tu é bom, se foi ele mesmo, né? Uhum. Mas assim, ele já veio com essa ideia, a gente nunca se beijou até o dia do nosso casamento de verdade. E foi uma maravilha, porque a gente se conheceu mais, a gente se aproximou mais do Senhor. E foi um caminho assim, de milagre, sabe? O nosso casamento foi um milagre, porque as condições, nós não tínhamos condições para fazer o casamento daquele porte, sabe? Foi o Senhor mesmo. O meu vestido de noiva eu sonhei, idealizei ele na minha mente, eu desenhei ele e eu pensava que eu não ia conseguir fazer. Né? E até o Senhor colocou as pessoas certas no caminho, sabe? Não gastei R$1 com o meu vestido. Então, isso eu tenho, sabe, muita gratidão da parte do Senhor, porque o Senhor me permitiu viver sonhos, sabe? Então eu digo hoje para os jovens, casamento não é uma furada, é uma coisa muito boa, né? Então você tem que saber quem você vai escolher para estar do seu lado. Se você sabe qual é o seu propósito, e essa pessoa está te impedindo de viver esse propósito, não é essa pessoa. Saiba que o Senhor jamais vai fazer isso. Isso é horrível, porque depois que você se casa, é o resto da vida com aquela pessoa. Então você vai ter que fazer essa escolha, igual eu fiz com o Danilo. Olha, você tem que escolher Jesus
ou a pessoa, né? Então, graças a Deus, o Senhor une nossos caminhos, nossos propósitos são alinhados, né? Então, o casamento, ele é uma coisa boa. Quando diz que é para a mulher ser submissa ao homem, ali é uma garantia a ela de que ela vai ser amada, protegida, cuidada. E é isso que o Senhor, ele tem para todos nós. Então, é isso. Pois é. O motivo de eu ter lhe convidado foi justamente para isso. Para provar que o jovem cristão, ele tendo Jesus como base na vida dele, nos pensamentos, nos projetos de vida, ser crente não é tão ruim. Porque Jesus, ele nos dá a direção quando nós queremos ser regidos por ele. O seu casamento foi um propósito de menina, né? Eu acredito. Sim. Você disse que desenhava seu vestido, você planejou tudo. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele preparou tudo. Preparou tudo. Nos mínimos detalhes. Seu vestido estava lindo, o casamento foi perfeito. Parecia assim um príncipe e uma princesa, né? Porque eu estou na sua frente, mas foi perfeito. Porque Deus, ele é maravilhoso. Você planejou e priorizou Jesus na sua vida. Como você mesmo disse, você colocou o Danilo como primeiro Jesus, segundo você. E o Senhor, ele planejou e colocou o Danilo também no mesmo propósito que o seu. Porque Deus, ele é maravilhoso. Quando a gente coloca ele como o único, ele sabe fazer as coisas. Por isso não adianta a gente colocar os pés pelas mãos. Quando tem Jesus para nos guiar, quando tem Jesus para tomar de conta da nossa vida. E falando assim sobre, lembrando, né, que eu até tinha conversado contigo isso antes, sobre o marido amar a esposa, né? E eu estabelecer um parâmetro também sobre quem eu queria que ficasse do meu lado, também tem muito a ver com o pai que eu tive. Pronto. Né? Isso tem muito a ver porque eu sei o tipo de homem que é bem visto pela sociedade, que não só na sociedade, mas dentro de casa eu tenho muito orgulho do meu pai. Tem um ditado que diz que a filha escolhe um modelo do seu pai. Do mesmo jeito, o filho escolhe a esposa, o modelo da sua mãe. Continue, pode elogiar seu pai o quanto você quiser. Mas eu digo assim, porque isso tem muito impacto. Meu pai, ele sempre foi um homem presente, sabe? Isso vai também de novo para os pais que têm filhos em casa. Trate que você, que é pai, seja o primeiro homem da vida da sua filha. Seja um exemplo, né? Isso, o primeiro homem. Para que você olhe, para que a sua filha olhe para ele. Eu acho até engraçado a Heloísa, minha irmã. Hoje ela tem como super-heróis dela é o meu irmão e meu pai, né? Os meus super-heróis. Ela fala, então, que isso realmente seja verdade, sabe? Que você olhe para o seu pai e admire. Meu pai nunca deixou sair da escola, bem pertinho do trabalho deles, a pé sozinho. Ele sempre estava lá para me buscar. Por vezes você acha até ruim, sente vergonha quando é criança, quando é jovem, mas ele sempre foi um pai presente, sabe? E se você hoje, que é jovem, não teve esse pai presente, não teve esse exemplo, isso não quer dizer que isso vai reger sua vida. Você tem hoje uma nova história. Você pode criar a sua história, né? A partir da palavra do Senhor, a esperança que o Senhor nos dá é de transformação, é uma nova vida. Então, você pode se casar, pode ter filhos, pode ser a mãe e o pai, né? Ideal para os seus filhos. E que mães hoje que me escutam, que possam falar para os seus maridos, olha, faz isso aqui para ela, para que ela entenda, né? Seja presente, às vezes dá um buquê de flor, não sei, qualquer coisa assim, sabe? Teve muitas coisas que meu pai não fez, mas o que ele fez foi o suficiente, sabe? O suficiente para dizer quem era o verdadeiro homem que eu via dentro de casa. Que ali sim era o verdadeiro homem, que assumia responsabilidades diariamente, de estar colocando não só comida dentro de casa, mas de oferecer amor, carinho e proteção para todos nós. Isso levou muito em conta. Com certeza.
Pois, Letícia, eu gostaria muito de agradecer. Eu acredito que, como eu falei na semana, coloquei postagem no Instagram, no Facebook, e disse que quem escutasse hoje o seu testemunho ia ter exemplos a ser seguido por uma jovem mulher cristã, como jovem, como esposa, como filha, né? Mas assim, só para finalizar aqui, vamos fazer aqui uma dinâmicazinha legal. Eu quero que você defina em uma palavra. Mãe. Eu acredito que provisão, Pai. proteção, Irmãos. cumplicidade. Marido. Tudo. Viu? Que Ó, bom. ganhou. Saiu ganhando. Igreja. União. 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 E o principal, Deus, Jesus. Eu acho que não tem adjetivo Para para definir. definir o Senhor. Não tem. Eu ainda, acho que do que já ouviram que eu falei, sabe? Não, hoje eu não consigo achar um adjetivo para dizer Deus é isso, Deus ele não cabe na minha caixinha para defini-lo, sabe? Então, ele é a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, a vida, é a solução para tudo. Pois é isso. Aqui ficou a nossa entrevista. Acredito que vai tocar coração de pessoas, porque tudo, propósito de Deus, ele sempre tem um alvo, né? E eu queria agradecer a sua ajuda aqui com o nosso programa e que você continue sendo essa linda jovem, linda, maravilhosa que eu amo demais e que adotei para mim e aí, continue sempre assim, fiel, firme nos propósitos do Senhor, viu? E que eu agradecer, eu não tenho nem palavras para agradecer. Mais uma vez, agradecer o Daniel por ter lhe trazido. Mas aqui no final do programa ele vai fazer nossa oração final, graças a Deus. Sem ele não estaria aqui, né? Pois é. E agradecer que você continue forte nos caminhos do Senhor. Eu falei de seus cargos, mas é porque assim você foi tão abençoada pelo Senhor que você soube dividir tudo. Você soube ser criança, você soube ser adolescente, você soube ser jovem e agora está começando a ser a dona de casa, a jovem senhora dona de casa e serva do Senhor Jesus. Por isso, muito obrigada. E continue aqui os irmãos com a gente. Está faltando quantos minutos, irmão Raimundo, aqui para a gente dar continuidade? 15 minutos, né? E aqui eu já agradeço a Letícia e que vocês depois procurem no Instagram, no YouTube, que vai ter tudo aqui completinho, bonitinho para vocês assistirem. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Eu que agradeço. Irmão Raimundo, bora dar continuidade ao programa. E já agradecer, né, os que já estavam aqui com a gente, que continuaram. E que o Senhor Jesus possa usar dessas palavras da irmã Letícia como base e exemplo, né, para a vida de muitos jovens e até mesmo de senhores e de senhoras, como pais, como mães, como provedores de sua família. Glória a Deus. Muito bem, vimos aí esse lindo testemunho, essa linda entrevista com a nossa amada irmã Letícia Moura. E vamos dar continuidade, né? Vamos ouvir um lindo louvor com Matos Nascimento, Sonhos de José. Programa A Verdade que Liberta. Programa A Verdade que Liberta. José teve um sonho e
O meu nome aqui dele é Luísa. Isso aí, né? Aí eu leio, o irmão continua finalizando. José Francisco Chaves. A voz bonita, viu, Marcelo? Ele teve em Santa Quitéria. Mas ele é. Aqui não tem o nosso culto evangélico, né? Passou o final do ano todo. Nada. Isso que era pra ser no começo do ano. Até agora não. De vez em quando eu toco aqui ó, os hinos que eu ouvi na época, Marcos Nascimento. Só pra relembrar, eu toco no meu programa, né? É bom. Viagem. Tem muito hino antigo que é bom. É melhor do que hoje. Sabe porque minha mente é fraca também. Desde a da época que eu escutei ele aí, eu já. A letra do hino, sabe? Assim, a melodia. Quem aceita Jesus, né? Você tá pensando em Isso. Jesus, cuide, fala sobre eu aceito Jesus como meu Salvador. Glória. Faz anos, né? Faz anos. 25 anos. Glória a Deus, aleluia, meu Senhor. Vamos aqui a mais uma participação, né, aqui do irmão Luiz Santana de Santa Quitéria. Ele nos mandou aqui, nos dizendo: estou acompanhando aqui em Santa Quitéria, Ceará, né? Transmitindo minha saudação a todos os irmãos na pessoa do pastor Geraldo. Se possível, quero ouvir a canção dos Mártires. Talvez essa seja a nossa última, Glória a Deus. esse nosso último louvor, né? Isso. E irmão Celera, também o irmão Antônio Jerônimo, esse louvor que ele está pedindo, a gente vai deixar para o fechamento, né, do programa. Isso. O Antônio Jerônimo, que mora ali no conjunto Novo Tamboril, ele também manda a paz do Senhor para todos os irmãos. E ele também pede para ouvir o louvor da harpa cristã 477. Aí nós vamos ouvir esse louvor já no fechamento do programa. Tá bom, meu amado irmão Antônio Jerônimo? Que Deus abençoe poderosamente. Aí agora a gente fica com um dos mártires, né? E desde já agradeço a todos, tanto eu como o irmão Raimundo, né, irmão Raimundo? Hoje o programa foi diferente. Não vai ser sempre, mas pelo menos uma vez por mês a gente quer trazer alguém com a palavra, um testemunho forte aqui para que pessoas possam conhecer o que é ser um crente, o que é a vida de um crente, da maneira que o Senhor Jesus escolheu, né, que ele vivesse. Por isso já quero agradecer aqui aos irmãos que estiveram conosco pelas lives, tanto do Instagram como do YouTube, tanto meu como da irmã Letícia. Agradecer aqui o irmão Dani por ter trazido ela, né? Graças a Deus ele trouxe. E fica aqui, né? A nossa paz do Senhor a todos os ouvintes, como a gente gosta sempre de falar. Esse programa ele é feito com a ajuda de cada um de vocês. E já quero mandar minha paz do Senhor, irmão Geraldo, né? Que parabenizar o irmão Raimundo, já falou sobre a sua live, que ontem foi um sucesso, né? No podcast do irmão Heleno. Do irmão Leno. E parabenizar e dizer que por mais que a gente possa agradecer o irmão Geraldo pelo trabalho, pelos anos de trabalho pelo Senhor aqui, a gente não tem nenhum assim como agradecer, porque foram anos de sacrifício, anos de dedicação à obra do Senhor e às ovelhas que o Senhor colocou sobre as mãos dele, né, irmão Raimundo? E a gente agradece, mas o que a gente disser como agradecimento, como não é tipo um elogio, porque eu sei que ele nem gosta muito de elogios, mas por mais que a gente possa dizer em palavras o que nós somos agradecidos, a gente não compensa ainda, né, irmão Raimundo? Porque
foi anos de dedicação na obra do Senhor e pelas vidas que o Senhor tem colocado nas mãos dele durante todos esses anos. E, meu pastor, muito obrigada. Eu sei que eu convivi pouco tempo sobre as suas mãos, mas eu acredito que o pouco que eu vivi até aqui eu aprendi muito com o meu pastor, com o que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos ouvir esse lindo louvor, os mártires. Meu irmão Luiz, ali de Santa Quitéria, meu primo. É a Canção dos Mártires, né? Aí em seguida. Aí nós vamos orar. Já 4 minutos. É longe? Aliás, é comprido esse louvor, Mas quem tu é? Quatro. Não, tempo do final. Sobrou 2 minutos para oração. Aí irmão continua. Já, pessoal. Primeiro, né? Tá restaurando, Você recebeu as aulas, as revistas? Eu peguei a minha também. Vamos agradecer. Neném. Vai acordar. Pra permanecer, tente me mudar, vou orar pra que o vejam em mim, pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar do seu amor. Tire a minha alma, você não vencerá. Tente entender, nunca morrerei. Não há o que fazer, eu vivo em Jesus. Daniel. Pois Ô, Daniel. nada pode me Daniel Silva. Agora você quer. podem me separar do seu amor. Oração final. Obrigado. Ao vivo. Isso aqui depois é quem vai pro Essa aqui vai YouTube. pra depois. Vocês querem merendar? Não vai na final. Pois estou em verdade que liberta. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, estamos chegando já aos instantes finais do programa Verdade que Liberta.
Mas antes nós vamos orar por você, e para isso nós convidamos aqui o esposo da irmã Letícia, o nosso amado irmão Danilo Silva, para fazer essa oração por todos nós. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e vamos orar por todos, por mais esse programa, né, por mais esse ano que está iniciando, que o Senhor tenha abençoado, que Deus continue, né, abençoando todos os domingos pela manhã, meus ouvintes, e vamos orar. Soberano e eterno Deus, gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, que o Senhor deu, Senhor, para nós estarmos aqui reunidos, Pai, para falar do Teu Evangelho, para falar da Tua Palavra, para escutarmos louvores, Senhor. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos ouvintes, Pai, a cada um que está em suas casas, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, derramar a Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um, meu Pai. Abençoa também a irmã Lucelena, juntamente com o irmão Raimundo Donato, que estão fazendo esse programa todos os domingos. Também aqui o nosso amigo Francisco Chaves, que o Senhor venha derramar a sua graça, Senhor, sobre a vida dele, na qual ele também está disponível sempre para ajudar. E que em nome de Jesus, Pai, esse programa continue sendo abençoado. Que o Senhor venha tocar em corações, Pai, a cada domingo. Que o Senhor venha falar com cada pessoa, meu Pai, assim como o Senhor quiser, meu Pai. Abençoa, concede graça, Senhor. E mais uma vez, nós somos gratos a Ti, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Continua abençoando, Pai, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana abençoada, repleta de muita paz, de muita saúde, prosperidade. Que Deus venha visitar o seu coração durante esta semana. Também quero agradecer ao Francisco Chaves pela sua disponibilidade de estar sempre aos domingos de manhãzinha cedo aqui conosco. Que Deus abençoe muito poderosamente. O diretor, nosso amigo Manuel Salles. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E já nos despedindo, você vai ficar agora com o último louvor da harpa cristã, 477, solicitação do nosso amado irmão Antônio Jerônimo. E que Deus abençoe a todos, que você possa ficar na paz, cheio da graça, cheio da esperança. E até o próximo programa, se Deus quiser. Só fazer isso. Igual o último louvor? Igual o último louvor? Harpa cristã 477. Não é uma merenda, depois nós desfarrar aqui os paramentos. Deixa aí, depois nós traz. 477? Bota aí e bota tomar café. É 477, é? É, 477. Isso aqui, né? É 477? Esse aqui, 477. Então é. Série forte. É. É sim, isso aí mesmo. E aí, os equipamentos vão ficar assim ligados? Então vamos ligar aí, já. Manda café agora. Certo. Bora tomar um lanche? Já vou aí. Só um minuto.